Para mim é motivo de muita alegria estar nesse momento em comunhão com os irmãos, podendo desfrutar da presença maravilhosa e grandiosa do Senhor. Iniciamos mais um trimestre, uma nova revista, uma revista que traz um tema muito interessante, que é o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Hoje nós começaremos com a lição de número 2. Mas com a permissão do pastor e do Júnior, eu quero também dar uma pincelada na lição número 1 para servir de alicerce, para nós partirmos desse princípio. Sermão do Monte. Lição número 2. Humildade, o alicerce da felicidade cristã. Bem, como todos já ouviram, essa revista traz por tema o Sermão do Monte. Mas vamos partir do princípio do que é o Sermão do Monte. Ele é muito falado no nosso meio, é um discurso muito conhecido, é algo que é bastante estudado no meio teológico. Mas na vida prática, o que é o Sermão do Monte? A gente ouve tanto falar, mas às vezes muita gente não conhece o que é esse sermão. Bem, esse sermão se encontra em Mateus 5, 6 e 7, e é um discurso proferido por Jesus. Vou dar uma pincelada na lição de número 1, para que a gente construa um alicerce, para que possamos desenvolver a ideia. Então, a lição de número 1 tem o título O Sermão da Montanha e Sua Essência. E o tópico 1.1 traz o caráter do sermão. Vou ler o tópico 1. Conhecendo o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Agostinho, o Sermão da Montanha é escrito sobre fé. Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. O Sermão da Montanha é o sermão tido como o mais emblemático dito por Jesus. É um dos sermões mais fortes ditos por Jesus. E por isso ele é tão conhecido, porque ele traz realidades da vida prática à nossa vida cristã. Ele é dito por Jesus no início do seu ministério, no Monte das Bem-aventuranças. A Bíblia não relata o nome específico do monte, mas ele é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. E ele se dá no início do ministério de Jesus. Jesus havia escolhido Tiago e André, Pedro e João como apóstolos, e ele começa a andar pela Galileia, trazendo sua mensagem do reino de Deus que havia chegado, mensagem de salvação, mensagem de restauração. E imediatamente ele começou a ficar muito conhecido, porque Jesus pregava de uma maneira diferente do que o povo estava acostumado. Jesus pregava com muita autoridade. Ele pregava de uma maneira que era vinda diretamente do trono de Deus. E nos seus sermões, nas suas pregações, nas suas idas e vindas, ele curava muitos enfermos, ele expulsava muitos demônios das pessoas. E logo ele começou a ficar muito famoso, muito conhecido. E as pessoas, principalmente de Decápolis, as pessoas da Síria, começaram a trazer pessoas até Jesus. E multidões começaram a vir até Jesus para ter com ele, para ouvir as mensagens do reino. E nesse contexto, Jesus estava num lugar na Galileia, próximo às montanhas da Galileia, e ali uma multidão cerca. Então ele sobe no monte e começa a declamar esse sermão. E ali ele nos ensina como Deus quer que nós tenhamos a nossa vida prática. Eu trouxe um esboço para que a gente não se perca nas ideias, porque o tempo é um pouco corrido. Ele nos ensina como deve ser o estilo de vida
do cristão, porque muitos são crentes, mas a minoria é cristão, porque existe uma diferença de crente e cristão. Crente é todo aquele que crê. Eu creio que Jesus Cristo existe, que Ele é Salvador, que Ele é Deus. Isso me torna um crente. Mas para que eu me torne um cristão, aí eu tenho que ser um seguidor de Cristo. Eu tenho que começar a entender as verdades do Evangelho. Eu tenho que começar a caminhar com Cristo. Eu tenho que começar a ter uma vida semelhante à vida de Cristo. Isto é o sentido do cristianismo. Do contrário, nós somos apenas pessoas que creem, apenas crentes. E crente, o mundo está cheio de crente. Da mesma forma que eu sei que existe, por exemplo, medicina, não me torna um médico. Assim também, saber que Jesus existe, não me torna um cristão. Me torna apenas um crente. Para que eu me torne um médico, eu tenho que estudar, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que fazer provas, eu tenho que apresentar um TCC. Assim também é a vida cristã. Para que eu me torne um cristão, eu tenho que aprender de Jesus, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que conhecer a vida prática de um cristão, eu tenho que ser um imitador de Cristo. Isso é ser cristão. Do contrário, nós somos apenas crentes. Tópico 1.1, características do sermão. Estou falando da lição de número 1, viu, irmão? Nos transmite os valores do reino de Deus e evidencia que são contrários aos valores do mundo. Então, esse sermão, ele nos traz evidências de como o cristão deve agir no mundo atual, como o cristão deve se portar diante de cada situação. E ele nos ensina que o cristão é diferente do mundano. Ele tem características contrárias às características que se espera de uma pessoa do mundo. Porque nós sabemos que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um reino que é o reino dos céus. Então, Deus espera de nós atitudes que revelem a essência desse reino em nós. Deus espera de nós atitudes de pessoas que são cidadãos celestiais e não cidadãos do mundo. E como que eu sei quais são as atitudes que Deus espera de mim? Conhecendo a Deus, lendo a palavra, me aproximando de Deus. E é isso que Jesus traz no Sermão do Monte. Ele nos traz várias normas, vários conselhos, para que nós tenhamos uma vida prática com Deus. Então, é como se ele trouxesse um resumão daquilo que é a vida cristã. Ele traz esse resumo da vida cristã. Tópico 1.2. No tópico 1.2 fala sobre o conteúdo do sermão. E o conteúdo do sermão é sobre amor ao próximo, sobre oração, jejum e sobre a conduta cristã. Então, sempre que você estiver com dúvida em alguma questão prática da vida cristã, vá ao Sermão do Monte, estude ele um pouquinho. É um texto simples que eu recomendo que todos os irmãos leiam, até porque todo esse trimestre nós vamos falar sobre ele. Então nós temos que partir do princípio que todos pelo menos já leram uma vez o sermão, para que a gente entenda pelo menos o que a revista tem falado. Qual que é esse tema, de que ela está falando. E é por isso que eu estou construindo essa base, para que a gente possa desenvolver uma linha de pensamento a partir daí. Então, esse sermão traz sobre vida prática, oração, jejum, conduta cristã e sobre amor ao próximo, piedade. Amém? Todo mundo está comigo? O tópico 1.3, o local do sermão. Esse local do sermão, eu já falei com os irmãos, que a Bíblia não especifica o nome exato do monte em que esse sermão foi proferido, mas é um monte que se encontra na Galileia, próximo ao mar da Galileia, em que Jesus subiu, né, e ali declamou esse sermão. E hoje é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, é conhecido pelo povo, principalmente judeu.
E eu quero já pular para o tópico 2.2, que é a essência contida nas entrelinhas do sermão. Se o Carlos puder colocar para a gente Mateus 5, versículo 5. Cinco. E eu peço que a igreja leia junto comigo essa passagem, porque essa aqui são as bem-aventuranças que está descrita no Sermão do Monte. Esse aqui é o princípio do sermão. Então, para que a gente tenha uma base, é bom que a gente comece com essa leitura. Amém? Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem e mentindo fizerem todo o mal contra vós, por minha causa. Amém? Carlos, coloca o 5.3, por favor. 5.3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A lição de número 2, que é a qual nós vamos adentrar agora, tem por base esse texto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá. Tópico 1. A felicidade de acordo com a visão de Deus. A primeira bem-aventurança, ensinada por Jesus, fala acerca da humildade. O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui e que vive numa absoluta dependência. 1.1. O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? Bem, o que é felicidade, né? Qual o sentido da felicidade? Para a psicologia, a felicidade é satisfação própria. Quando você alcança um objetivo, quando você se propõe a fazer algo e alcança êxito, quando você realiza um sonho, quando você supre uma necessidade, um desejo. Para a psicologia, felicidade é essa satisfação pessoal. É uma satisfação plena e constante. Amém? Mas a gente vive num mundo também que é relativo, né? Vive num mundo de relativismo. E a felicidade hoje se tornou algo relativa, que as pessoas buscam em determinados locais. As pessoas buscam, por exemplo, em festas. Pessoas buscam em meditação, em viagens, em drogas. Hoje em dia, tudo é relativo, né? Até a felicidade. A felicidade é relativa. Não, eu sou feliz porque eu medito, porque eu faço viagens, ou porque eu vivo num estado de abnegação, porque eu subo um monte e ali eu vou meditar 15 dias, aí isso me traz feliz. Mas será que essa é a verdadeira felicidade? Será que felicidade é apenas essa satisfação pessoal, como diz a psicologia? Ou será que existe algo mais que nos traz felicidade, que nos traz uma plenitude? Será que felicidade é só apenas no reino material, só apenas no reino psicológico? Ou existe alguma coisa que transcende todas essas coisas?
Tópico 1.1 diz o seguinte: a psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar e satisfação que experimentamos quando atingimos nossos objetivos, desejos e propósitos. É um momento duradouro de satisfação, onde não há necessidades urgentes nem sofrimentos atormentadores. Então é um estado em que não existe sofrimento para a psicologia, nenhuma necessidade urgente. Mas é engraçado porque Paulo fala que mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo martírio, mesmo sofrendo todos os males que o cristianismo nos traz, né, sobre a nossa vida, devido à perseguição, devido a tantos açoites, ainda assim nós devemos estar felizes. E como que a psicologia fala que a felicidade é a plenitude, é não ter sofrimento, e Paulo fala que a gente tem que sofrer e assim estar felizes? Parece que existe uma contradição, né, um paradoxo aí. Então a gente percebe que a Bíblia relata que felicidade é muito além de satisfação pessoal. Existem maneiras de ser feliz que não implicam necessariamente em uma satisfação própria, porque nós bem sabemos que a nossa satisfação maior não está em cumprir os nossos desejos, mas está em cumprir os desejos do nosso Pai, cumprir os desejos do céu. Amém? Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende da sua graça. Então, ao contrário do que a psicologia afirma, a Bíblia afirma que felicidade é dependência. É engraçado, né? Enquanto a psicologia afirma que felicidade é satisfação, plenitude, a Bíblia, em contrapartida, diz que felicidade é depender. E aí? Vamos mais adiante para a gente entender melhor sobre isso. Tópico 1.2. O que é felicidade segundo a Bíblia? A felicidade segundo a Bíblia está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e sua obediência que se tem aos seus mandamentos. Então, a felicidade é vista como um presente dado por Deus aos seus filhos. Então, segundo a Bíblia, felicidade se dá quando eu tenho uma relação com Deus. Então, felicidade não é um estado temporário de satisfação. Felicidade é um estado de relacionamento. Quando eu começo a me relacionar com aquele que me criou, então eu começo a entender o que é realmente felicidade. Aí que eu começo a entender o propósito para qual eu fui criado. E as coisas começam a se encaixar. Parece que as coisas aí começam a fazer sentido, porque eu começo a me relacionar com aquele que tudo pode, tudo sabe, com aquele que me criou. A felicidade é vista como um presente dado por Deus, segundo a revista. Então não é algo que eu alcanço com o meu esforço próprio. É algo que Deus presenteia a minha pessoa. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me empenhe em ter satisfação pessoal, por mais que eu me empenhe em cumprir os objetivos da minha vida, muitas das vezes eu posso morrer sem ter sentido o real sentido da felicidade, a real felicidade em mim. Porque muitos buscam, mas não conhecem a Deus, buscam a felicidade fora. Mas nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, sabemos que felicidade verdadeira e genuína é comunhão com Deus. Quando nós temos esse estado de comunhão, agora nós começamos a sentir dentro de nós essa felicidade advinda do Espírito Santo. E a revista vai além. Ela fala que não pode existir felicidade onde existe o peso da culpa. Então, onde existe culpa, não há felicidade. E só existe uma pessoa
que nos livra da culpa, do peso do pecado, de toda essa culpa, de toda essa mágoa que o pecado nos traz. E essa pessoa é Jesus Cristo. Apenas com a relação com Jesus é que eu consigo ter uma plenitude de felicidade. Porque através do relacionamento com Jesus eu consigo me livrar do peso da culpa, do peso do remorso. Lá no finalzinho do tópico 1.2 fala o seguinte: não se pode ser feliz com o terrível peso da culpa sobre os ombros, mesmo que se tenha tudo ou se esteja cercado por fama e prazer. O homem precisa do perdão de Deus para ser feliz. Então, felicidade vai muito além de bens passageiros, vai muito além de coisas temporárias. Eu estava vendo uma entrevista com um boxeador muito conhecido, o Mike Tyson, que é tido por muitos como o maior esportista da história, o maior boxeador da história. E ele estava fazendo umas declarações na sua entrevista, e ele disse o seguinte, que os 3 anos mais felizes da vida dele foram os 3 anos que ele estava preso, longe da fama, longe do dinheiro e longe de tudo. E é engraçado que as pessoas questionavam ele, falavam: Michael, mas você ganhava milhões por luta, você alcançou o ápice que todo atleta quer, você chegou ao topo do mundo. E ele falou: não, mas eu não tinha paz. Os 3 anos mais felizes da minha vida eu estava preso, que ali eu não tinha o peso de ser campeão, não tinha o peso da fama, o peso do dinheiro. Ali eu estava tranquilo. Então a gente percebe que felicidade vai muito além do que a aparência nos ensina, do que o mundo, o senso comum nos ensina. Felicidade é mais que isso. Então, Jesus traz que a felicidade está em ser humilde. O que é humildade? É dependência, ser dependente dele. Então, o homem só é feliz quando ele está num estado de humildade. Amém? E é engraçado, André, que eu estava pensando nessa analogia para fazer, sabe? Lá em casa pensando, como é que eu vou explicar? E é justamente isso que Deus colocou no meu coração. Essa analogia da criança, como o André falou, a criança é totalmente dependente. Ela sabe que o pai dela vai suprir todas as necessidades dela. Por mais que ela não mereça, por mais que ela seja teimosa, ou que ela pirrasse, por mais que ela seja o que seja, mas ela tem um pai que é cuidadoso com ela. E ela sabe que a obrigação dela é ser obediente. A única obrigação que a criança tem é de ser obediente. Assim é Deus para conosco. Ele só exige uma coisa: obediência. Sejam obedientes a mim, assim como a criança obedece o pai. E eu vou cumprir o desejo do coração de vocês. A Bíblia fala que nós, mesmo sendo maus por natureza, se um filho nos pedir pão, nós não daremos uma serpente para ele. Ainda mais Deus,
que é totalmente bom, livre de toda maldade, se nós pedirmos, se nós sermos obedientes a Ele, o que Ele vai rejeitar? O que Ele vai nos negar, né? Amém? Tudo aquilo que for para o nosso bem, eu tenho certeza que se nós pedirmos, Ele nos dará aquilo que for para o nosso bem. Outra coisa interessante que nessa entrevista o Mike Tyson falou é que ele fala o seguinte: um dos maiores castigos que Deus pode dar a um homem é conceder tudo aquilo que ele pede. Engraçado, né? A pessoa que tem tudo, falando que ter tudo é um castigo de Deus, que o homem não tem preparo para receber tudo aquilo que ele deseja, que as coisas que muitas vezes ele deseja é para a sua própria destruição. Isso é um paradoxo, né? Aquilo que eu achei que me faria feliz é aquilo que me destrói. Mas nós temos um Pai que é zeloso por nós, e esse Pai nos dá aquilo que nós precisamos conforme a nossa necessidade e que nos fará bem. E muitas das vezes o não dele traz mais bênçãos à nossa vida do que o sim. Amém? Vamos continuar, que o tempo é muito corrido. 1.2, que nós acabamos de ler, né? 1.3. Mas onde podemos encontrar a felicidade? A felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, como uma aparente contradição ao senso comum. O que as pessoas devem ter para ser felizes? Quando a gente faz essa pergunta, o que você precisa para ser feliz? Logo a gente pensa em dinheiro. Fala, não, se eu tivesse dinheiro eu estava sossegado. Se eu tivesse um salarião aqui bom, né? Não estava preocupado, estava tranquilo. Sem hipocrisia, irmão. A gente pensa no dinheiro, muitas das vezes. Mas algumas pessoas falam assim, não, mas se eu tiver dinheiro, mas não tiver saúde, não vai resolver. Então, a felicidade é dinheiro ou a felicidade é saúde? Qual é mais importante? Qual tem um peso maior na felicidade? Outros que são talvez menos materialistas falam o seguinte, não, mas se eu tiver dinheiro, tiver saúde, mas não tiver uma família, não tiver um cônjuge, meus filhos, não tiver meus pais, alguém para dividir, eu não vou ser feliz. Outros já falam o seguinte, eu posso ter dinheiro, saúde, família, mas se eu não tiver boas ações, eu não consigo ser feliz. Então, o que é felicidade? Aonde eu encontro essa felicidade? Porque existem diversas pessoas que têm muito dinheiro, uma saúde de ferro, uma família estável, fazem boas ações e são infelizes. Então, onde que está a felicidade? Onde eu encontro? Em contrapartida, tem pessoas que são pobres, doentes, têm famílias desestruturadas, mas são extremamente felizes. Então, felicidade será que é ter? Será que é ser? Aonde eu encontro felicidade? A revista nos traz a resposta. Existem muitos lugares em que o ser humano pode ser feliz, pode se sentir feliz, mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade. Então ele se torna o meio e o objeto final da nossa felicidade. Amém? Então, a felicidade real está em Deus. Quando a gente se encontra com Deus, quando a gente tem esse encontro real com Deus. Por quê? Porque Deus é o ser que te criou. Ele te criou com cada detalhe seu. Ele colocou em você cada detalhe físico, cada detalhe psicológico, cada detalhe emocional.
E de acordo com cada detalhe que ele traçou, que ele colocou na sua vida, ele criou um caminho para que você siga. Ele traçou uma rota. Ele diz o seguinte: meu filho, eu te fiz, eu sei aonde você vai ser feliz. Ande nos caminhos que eu tracei para você. É lá que você vai encontrar felicidade. Muitas das vezes nós queremos ser mais espertos, mais inteligentes que Deus, mais sábios que Deus. Fala, não, mas se eu for por aqui eu vou ser infeliz. Mas Ele é a pessoa que nos criou. Ele é o ser que nos criou. Ele nos conhece com propriedade, mais do que nós mesmos, mais do que nossos pais, mais do que nossos filhos, mais do que nossos cônjuges. Ele conhece cada detalhe do nosso ser. E eu posso garantir que Ele tem o melhor para nós. Ele tem um caminho traçado que nos trará a felicidade plena. Mas muitas das vezes nós corremos esse caminho. Nós abrimos mão do caminho que Deus tem para nós e traçamos um próprio caminho. E aí vem as frustrações. A gente começa a traçar um caminho que não foi feito para nós. Não cabe a nós. Então, para que nós tenhamos a felicidade plena e completa, é necessário que temos esse encontro com Deus e seguirmos o caminho que Ele traçou para nós. Amém? Vamos lá. O que é um pobre de espírito? Tópico 2. Jesus chama de felizes aqueles que são pobres de espírito. Mas afinal, o que é ser pobre de espírito segundo as Escrituras? Vejamos a seguir. Tópico 2.1. O pobre é o humilde que confia em Deus. Os judeus usavam a palavra pobre com um sentido muito especial. Designavam uma pessoa sem poder, prestígio ou influência. Alguém que por não possuir nenhum recurso terrestre, coloca toda a sua esperança e confiança em Deus. Então, o pobre para o judeu era justamente isso. Uma pessoa sem poder, sem prestígio, uma pessoa totalmente dependente. E esse tipo de pobreza espiritual que Jesus fala que somos bem-aventurados quando temos. E ela vai novamente contrário ao nosso senso comum, né? Quando nós falamos, por exemplo, uma pessoa é pobre de espírito, nós não estamos falando bem dessa pessoa. Nós normalmente usamos isso como uma questão pejorativa, né? Uma pessoa talvez mesquinha, uma pessoa que deseja um mal para o próximo. E é o contrário do que a Bíblia diz. Diz que é bem-aventurados os que são pobres de espírito. Mas a pobreza de espírito é nesse sentido de humildade, de dependência. O contexto em que esse texto é escrito é para os judeus. E os judeus tinham um sistema teocrático, né? É um sistema em que Deus falava com os profetas transmitiam o povo e aquilo se tornava lei. Amém? Então, as pessoas que, por exemplo, não tinham condições de trabalhar, os deficientes, as pessoas que tinham algum impedimento, elas não possuíam um sistema assistencialista, não possuíam um Estado, uma federação, vamos colocar assim, para que desse uma assistência para elas. Elas não se aposentavam, vamos colocar nesse sentido, para ficar mais claro. Então, uma pessoa que nascia com alguma deformidade, uma pessoa miserável, pobre, ela era totalmente dependente. E como o sistema judaico é um sistema religioso, eles dependiam dos religiosos. E era obrigação do judeu cuidar do órfão, do necessitado, da viúva. Então essas pessoas tinham uma total dependência de Deus. Era necessário que Deus tocasse o coração dessas pessoas, para que então essas pessoas suprissem os desejos, as necessidades desses pobres, desses moribundos. E é assim que Deus, que Jesus, quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. É aquela pessoa que só tem o dia de amanhã como a certeza, apenas o nascer do sol como a certeza. O resto, todas as outras coisas, tudo Deus proverá. Tudo é provisão divina. É esse tipo de comportamento que Deus espera de nós. É como por exemplo, quando Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, se levanta, desce a casa do oleiro, que ali eu vou falar com você. Deus quer esse comportamento diário em nós.
esse comportamento de nos levantarmos e descermos para ouvirmos a voz de Deus. Diariamente, todos os dias, todos os dias. É aquele maná que cai do céu que vai saciar a nossa fome, é a total dependência, dia após dia, dependendo daquele que tem nos chamado. Então, o pobre de espírito, segundo a Bíblia, é isso. No finalzinho fala assim, ó: segundo Barclay, o homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade e que depositou em Deus toda a sua confiança. Então, o homem feliz é aquele que confia, que depende. É aquele que depositou sua confiança em Deus. Amém? 2.2. O pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus estava confrontando a forma incorreta do ensinamento dos fariseus e mestres da lei. Os fariseus eram orgulhosos ao extremo. Se consideravam justos, de que nada necessitavam. Antes de reprová-lo, Jesus lhe falou acerca da verdadeira justiça que vem de Deus e eles a recusaram. Então, essa pobreza de espírito que Jesus está falando, ele está também confrontando a nossa falsa moralidade, a nossa falsa religiosidade, que é aquela religiosidade só de aparência, né? Assim como os fariseus fazem, assim como as atitudes que os fariseus tinham. Eles eram religiosos de aparência. Quando eles fariam um jejum, eles entristeciam seu semblante, decaíam, ficavam moribundos, para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Quando eles faziam suas orações, eles iam para a praça pública, levantavam suas mãos e oravam em alta voz, para que as pessoas vissem. Então era religiosidade visível, apenas física ali. Não era uma coisa que partia do interior deles. Era uma coisa extremamente vazia. Então, quando Deus fala que nós temos que ser humildes, é nesse sentido. Não ter uma soberba dentro de nós mesmos. Os fariseus achavam que eles mesmos se justificavam. As atitudes deles eram tão boas que eles se tornavam justas através dela. Mas nós sabemos que, por mais justos que nós pensamos ser, nós ainda somos corruptos, indignos, maus e perversos. Que nós necessitamos de Deus constantemente, e que se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós não conquistamos nada, nós não somos dignos de nada, nem vivos nós estaríamos, né? Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós somos dignos de morte, porque nós pecamos. Mas a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus é aquilo que nos mantém vivos. Amém? Alguém quer comentar mais uma coisa? Segundo o Dr. John Dwight Pentecost, diz que a pessoa que se caracteriza por orgulho espiritual não receberá de Deus coisa alguma. A bênção de Deus não pode descer sobre ela, porque o orgulho não serve de alicerce para a justiça. O orgulho espiritual não é demonstração de santidade, mas de pecaminosidade. Sendo assim, jamais poderá produzir felicidade. Então, o comentarista diz que o orgulho não pode servir de base, de alicerce, para que nós conquistamos as bênçãos de Deus. As bênçãos do Senhor são alicerçadas na humildade e na pobreza de espírito. Apenas quando eu alcanço esse patamar de humildade, que eu me espelho em Jesus, né, é que as bênçãos do Senhor podem me alcançar. Do contrário, ela não tem alicerce para que ela se fundamente em minha vida. A felicidade não se fundamenta no orgulho, mas na humildade. Tópico 2.3.
O pobre é plenamente dependente de Deus. A palavra humilde, empregada por Jesus em Mateus 5,3, é a mesma palavra que é traduzida por mendigo em Lucas 16:22. Humilde e mendigo derivam de uma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Era muito humilhante ao indivíduo confessar que nada tinha e que por isso dependia de outrem. O convite é para que não confiarmos em nada dentro de nós. É para nos esvaziarmos de tudo e ficarmos tão dependentes quanto o miserável que está debaixo de uma ponte e tem apenas o dia como a certeza de um novo amanhã. Somos convidados a ser vazios a esse ponto. Então esse convite de Deus é para que nós nos esvaziarmos, nos tornamos vazios de nós mesmos. Porque quando a gente se torna vazio de nós mesmos, nós não criamos expectativas no nosso próprio braço. Nós sabemos que de nós mesmos nós não podemos fazer coisa alguma. Eu me torno vazio. Eu falo: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu dependo do Senhor. É como se um pregador que já escreveu 1000 sermões, já pregou talvez no mundo inteiro, mas ele tem a consciência que ele não é ninguém, ele não é nada, que cada sermão que ele escreveu veio direto de Deus, que não teve a força do braço dele, que ele é apenas um instrumento e que ele todos os dias tem que comer e beber da fonte. Todos os dias ele tem que descer. Assim que nós temos que ser. Por mais que a gente consiga bênçãos espirituais, por mais que nós consigamos bênçãos materiais, mas a gente tem que ter essa convicção de que nada que a gente conquistou é por nosso esforço próprio. Tudo é pela misericórdia e graça de Deus. Tudo é pela bondade de Deus. Amém? E é engraçado que a revista traz que a palavra mendigo e humilde deriva de uma raiz que significa abaixar-se, no sentido de humilhação, né? Humildade. É um mendigo, aquela pessoa que se abaixa, se curva diante de outra pessoa, porque ela necessita, ela tem essa necessidade de ser cuidada. Ela por si só não consegue se sustentar. É aquela pessoa que assume que dela mesma ela não consegue coisa alguma. Ela necessita de outra pessoa para se manter até mesmo viva. O tópico 3. Jesus, nosso maior exemplo de humildade. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real, se esvaziou completamente e se fez um de nós. Tudo isso para nos ensinar o caminho da comunhão com o Pai. Jesus se esvaziou. Lá no finalzinho fala assim: ao vir a esse mundo para efetuar a nossa salvação, Jesus não somente abandonou a realeza celestial, ele teve que esvaziar-se, teve que descer até a mais baixa profundeza da terra. Fez isso por pessoas que até hoje ainda o ignoram. Então, nosso maior exemplo de esvaziar-se de si mesmo é Jesus. Jesus é Deus. É aquele que tem todo o poder, todo o domínio, toda a glória nas suas mãos. E ainda assim, ele abdicou de tudo aquilo, abandonou tudo aquilo e se tornou como uma de suas criaturas, tão pequeno quanto nós, tão humilde quanto um de nós, tão simples, tão frágil. O maior exemplo de esvaziamento de si mesmo é esse. Um Deus que se torna homem por amor. Será que nós temos a capacidade de amar alguém a ponto de esvaziarmos de nós mesmos por amor àquela pessoa? Será que temos um amor tão grande a ponto de fazer isso por amor a alguém? E é isso que Jesus nos passa, é isso que Ele nos ensina. Esvaziem-se de si mesmo. Não se apeguem à glória, não se apeguem aos bens materiais, não se apeguem a status, mas sejam dependentes. Assim como Ele não se apegou a nada disso, mas desceu do seu trono, se tornou criatura, sangrou, morreu,
foi humilhado e, por fim, teve uma morte extremamente dolorosa, extremamente sanguinária, por amor. Esse é o sentido da palavra humildade. Não existe maior expressão de humildade do que essa. Um Deus que se torna homem. Vamos adiante. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Uma das grandes lições ele nos deu quando, diante de seus discípulos, tirou sua capa de mestre e começou a lavar os pés empoeirados e sujos de cada um deles. Até mesmo os pés de Judas ele lavou. Nós vimos nos tópicos anteriores que a palavra mendigo e pobreza vem da raiz de encurvar-se. E ali é como se Jesus se tornasse um mendigo, um pobre. Ali ele se curvou diante das pessoas em sinal de humildade. Não em sinal de adoração, mas em sinal de humildade. É como se ele falasse assim: por mais que eu seja um maior, mas eu me considero um menor. Eu tenho humildade para ser um menor. Mesmo eu sendo Deus, eu me transformo num pobre, num mendigo, né? Que vem da palavra encurvar-se. Eu me encurvo para que eu demonstre humildade, para que vocês aprendam comigo o que é ser humilde de verdade. Então, naquele momento, não era apenas a lavagem dos pés de alguém, que já é um serviço humilhante, né? Que era tido como o serviço da pessoa de menor importância na sociedade. Aquele de menor importância na roda lavava os pés dos outros. Então Jesus começa a lavar os pés das outras pessoas em sinal de humildade, pobreza, em sinal como se ele colocasse como um mendigo, uma pessoa totalmente desprovida de si. E para finalizar, tópico 3.3. Jesus nos deixou um legado de humildade. Se lermos os evangelhos com atenção, podemos compreender muito claramente que em Jesus, Deus não é apresentado como aquele que iria de imediato libertar do jugo romano, restabelecer o reino davídico, como pensavam os israelitas e como eles esperavam que seu enviado fosse. No último parágrafo diz o seguinte: a bênção de Deus, segundo Jesus, não era para os que reclamavam seus direitos de superioridade espiritual. As riquezas do céu se oferecem somente para aqueles que sabem que dependem inteiramente de Deus. No reino de Deus, ninguém passa à frente da fila por ser melhor do que o outro. As bênçãos de Deus não se conquistam por esforço pessoal ou por merecimento. Elas só podem ser obtidas por graça. Então, para finalizar, a revista traz que as bênçãos de Deus só podem ser alcançadas através da humildade, e que no reino de Deus não existe ninguém maior que o outro. Todos possuem a mesma importância. O que muda são cargos, funções, mas para Deus todos têm a mesma importância. São especiais da mesma forma. E por isso, nós não podemos deixar que a soberba entre no nosso coração, devido a cargo, devido a algo importante que nós julgamos fazer, mas devemos agir com humildade, porque é isso que Cristo nos ensinou e é isso que nosso Mestre espera de nós. Amém?